Quais são as suas prioridades hoje? Vamos começar já esse vídeo fazendo essa reflexão. Você tem isso muito claro para você? Você consegue me responder com clareza e com sinceridade quais são as suas prioridades hoje? E a segunda pergunta que eu quero refletir com você nesse vídeo de hoje é: se você consegue me dizer quais são as suas prioridades, você tem isso muito claro dentro de um sistema de organização, aonde você pode olhar e enxergar com clareza o que precisa ser feito para que as suas prioridades sejam contempladas? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje aqui com você. Porque ter as suas prioridades claras é fundamental. E eu vou aqui trocar essa ideia com você. Se você tem as suas prioridades claras, nós vamos nos aprofundar. E se você não tem, a minha ideia aqui, o meu objetivo é construir isso junto com você. Então, vamos lá. O que é que você tem feito? Como é que você tem se comportado ao longo dos dias e ao longo da semana? Você é aquela pessoa que tem reclamado mais das coisas que acontecem com você, ou você é aquela pessoa que tem procurado soluções para aquilo que te acontece? Você dedica tempo dentro da sua semana e do seu planejamento para cuidar da sua saúde, ou você está deixando isso de lado e vai correr o risco de pagar o preço da sua saúde e cobrar isso de você? Você está se organizando financeiramente, olhando para suas contas, tendo ali uma planilha básica que seja da sua vida financeira, ou você está sempre ali vivendo no limite? Então, isso mostra muito quais são as suas prioridades. Isso mostra muito como que você tem trabalhado a sua organização interna. Porque para além de saber o que é prioridade, para além de você ter um sistema de produtividade onde essas prioridades elas estão claras, você precisa agir nessa direção. Não adianta só falar assim: não, Jorge, eu tenho os meus objetivos muito claros, eu tenho as minhas metas estabelecidas, está tudo lá, bonitinho, dentro de um sistema de planejamento, eu organizo isso. Agora, o quanto você age na direção disso? O quanto de energia você dedica a essas ações? O quanto de energia você dedica àquilo que é realmente importante no seu dia? Em cumprir os seus compromissos para honrar a sua palavra, em se dedicar às suas rotinas, para que você tenha uma boa noite de sono, para ter foco e presença nas tarefas do próximo dia, que você cuide da sua saúde de maneira rotineira e não fique esperando a vida cobrar isso de você, que você olhe ali de maneira simples que seja para a sua vida financeira, que você se dedique a isso para que você tenha uma tranquilidade maior aí ao longo da sua semana e ao longo dos seus meses. Isso é tão importante quanto você ter o seu sistema. Aliás, isso é mais importante do que ter o seu sistema. Por quê? Porque as suas ações, elas vão dizer quais serão os seus resultados. A sua rotina, ela mostra aquilo que é prioridade para você. O que você faz repetidamente ao longo da sua semana mostra o que é prioridade para você. Então eu comecei esse vídeo de hoje te fazendo esta pergunta e talvez essa provocação: quais são as suas prioridades hoje? Se você está refletindo ainda sobre a sua resposta, olha para aquilo que você tem feito, olhe para as suas ações. A sua rotina mostra aquilo que é prioridade para você. Aonde você dedica mais energia é o que é prioridade para você. E
O que acontece com a nossa mente, com o nosso cérebro procrastinador? Vamos entender o seguinte, tá? O nosso cérebro, ele vai buscar sempre prazer, conforto e segurança. Por quê? Porque ele quer te proteger. O nosso cérebro, ele é um cérebro procrastinador. Nós nos desenvolvemos ao longo do tempo, né? A nossa espécie, ela se desenvolveu para procrastinar algumas coisas, para nos manter seguros, nos manter confortáveis. Só que nos dias de hoje, onde a gente tem mais tarefa do que tempo disponível, onde a gente precisa dar conta de muitas coisas, esse cérebro procrastinador, ele precisa ser treinado para ter mais consistência, treinado para se sentir mais motivado para executar as coisas, treinado para no começo ter um pouco mais de disciplina e fazer as coisas com mais consistência. Só que eu só consigo fazer isso se eu sei aquilo que é prioridade e eu me dedico àquilo que é prioridade. Porque se eu não tenho essa clareza das minhas prioridades, o meu cérebro vai procurar o que eu chamo de fugas psicológicas. E são 4 fugas psicológicas. E essas fugas, elas se baseiam na pressão que nós estamos vivendo no momento. Porque se eu não tenho clareza daquilo que é prioridade, se eu não ajo de acordo com as minhas prioridades, o que vai acontecer? Eu vou estar suscetível àquilo que está me pressionando no momento. E aí eu vou viver no automático, e aí eu vou viver só olhando para aquilo que está em crise, eu vou olhar só para aquilo que os prazos estão acabando, e aí eu vou viver naquela vida de bombeiro, né? De ficar apagando incêndio todos os dias. Então, quais são essas fugas psicológicas? E eu quero que você vá refletindo aí se você está vivendo em algumas delas. A primeira fuga psicológica que o nosso cérebro vai buscar quando eu não ajo de acordo com as minhas prioridades é a fuga das crises. Você vai começar o seu dia, você vai começar a sua semana e você vai colocar energia em tudo aquilo que está em crise, que está pressionando muito você. Você só vai cuidar da sua saúde quando seus exames deram muito errado, ou quando você está muito mal, ou quando tem alguma coisa na parte da saúde em crise, e aí você para as coisas e arruma tempo para cuidar da sua saúde. Você só vai cuidar da sua área financeira quando ela está num absoluto caos e você não tem mais para onde recorrer e você precisa dedicar um tempo para olhar para ela. Você só vai cuidar do seu relacionamento, alimentar o seu relacionamento quando ele entra numa absoluta crise. Então, isso é uma fuga psicológica. Eu não consigo olhar e agir de acordo com aquilo que é prioridade, porque eu sei que é importante cuidar da minha saúde, eu sei que é importante eu alimentar positivamente o meu relacionamento. Eu sei que é importante eu olhar para a minha vida financeira, mas eu não faço isso até que isso se torne uma crise. E para pensar. Talvez você já tenha agido assim, ou quantas pessoas que você conhece assim, que não tinha tempo para nada. Pô, eu não tenho tempo, eu estou precisando trabalhar, eu preciso dar conta de tudo aqui. Mas quando teve uma crise de saúde, ou quando precisou parar um pouco, quando a vida cobrou um pouco dela, ela conseguiu parar, ela conseguiu se cuidar. E mesmo assim, as outras coisas, elas rodaram, as outras coisas, elas tocaram. Claro que não, né? 100%, mas ela sobreviveu àquele ponto, ou seja, percebeu que daria para ter se cuidado mais, que daria para tirar um tempo na semana para estar realmente presente no seu relacionamento. Então, nós vivemos em busca de crise, o nosso cérebro ele fica buscando essas crises, para quê? Para justificar as nossas ações. Agora, quando eu tenho verdadeiramente um sistema que me mostre o que é importante, eu vou agir de acordo com as minhas prioridades antes de que elas se tornem crise. Por isso que eu não gosto de ficar usando aqui, por exemplo, a matriz de Eisenhower de priorização, que fala lá que você tem que usar, você tem que dedicar tempo às tarefas que são urgentes e importantes.
Cara, o que é urgente e importante normalmente é o que já virou crise. Ou normalmente é o que eu chamo da segunda fuga psicológica, que é o que está com os prazos estourando ou o que já venceu. Aí a gente começa a olhar para tudo aquilo, é urgente, é importante. Por quê? Porque é para hoje. Por quê? Porque é para ontem. Quantas vezes, né? Preciso disso aqui para ontem. Só que eu já sabia disso há um mês atrás. Eu já sabia disso na semana passada. Quando eu planejei a minha semana lá no domingo, eu já sabia que eu tinha que entregar esse relatório na quinta-feira. E aí hoje é quinta-feira e eu ainda não fiz. Ou seja, eu vou deixar o prazo vencer. E aí quando esse prazo ele está vencendo ou ele já venceu, o que aconteceu? Virou uma crise. E aí eu paro tudo e dou conta de fazer. Se o prazo está vencendo, eu deixo de dormir para dar conta daquela tarefa, para dar conta daquela atividade, eu deixo de treinar, eu deixo os meus relacionamentos, eu chego em casa e falo assim, hoje eu não tô para ninguém, eu preciso resolver isso daqui. Só que você só chegou nessa situação porque você não conseguiu ter um sistema para planejar, para que quando você chegue lá dentro daquele prazo que você determinou para aquele projeto, que ele já estivesse pronto. Então, eu vivo deixando as coisas se tornarem uma crise, porque o prazo está vencendo. Mas eu posso me planejar, eu posso me organizar, eu posso criar estratégias. E para isso as coisas têm que estar claras. Tem que ter um sistema de produtividade que te dê essa clareza. E eu ensino você a fazer isso no DNA Produtivo, que o link está aqui embaixo. E aí eu convido você a ir lá e conhecer. Clica lá, eu vou te ensinar, tem um vídeo de uns 3 minutinhos que eu mostro quais são as 7 aulas, onde eu te ensino do absoluto zero a você anotar tudo que você precisa fazer e a organizar a sua vida, para não viver mais com base nessas fugas psicológicas, para não deixar mais as coisas se tornarem crise e críticas o tempo todo, tá? O link está aqui embaixo. Vamos lá. Então, a primeira fuga psicológica que o nosso cérebro vai buscar quando eu não ajo de acordo com as minhas prioridades. Tudo aquilo que está em crise. Eu olho só para aquilo que está em crise e eu fico apagando incêndio. Tudo aquilo que está com o prazo apertado ou que o prazo já passou. A terceira fuga psicológica é trabalhar em cima das tarefas novas. O nosso cérebro, ele ama novidade. Ele ama novidade. Então, tem aquela tarefa lá que já estava planejada para o dia de hoje, mas apareceu uma outra coisa, apareceu um imprevisto, né? Como a gente chama muito. Apareceu uma novidade. O que a gente faz? A gente abandona o planejamento e vai cuidar daquele imprevisto, vai cuidar daquela novidade, vai cuidar daquele algo novo. Isso é uma fuga psicológica. O meu cérebro, ele gosta dessa dopamina fácil, ele gosta dessa novidade, ele gosta de se sentir produtivo fazendo pequenas coisas. Opa, eu tenho mais uma coisa para fazer, opa, eu tenho mais uma outra coisa para fazer. Repara, a gente se sente super produtivo quando a gente se sente ocupado. Ou, na verdade, a sociedade nos cobra que a gente esteja muito ocupado para ser produtivo. E aí eu fico atrás sempre dos imprevistos, eu fico atrás sempre de algo novo. E aí aquilo que era prioridade, que já estava planejado, com base nos meus projetos, com base nas minhas rotinas e dos meus compromissos, isso vai ficar de lado. E aí eu chego também na quarta fuga psicológica que acontece muito, que é o seguinte: eu tenho o meu planejamento, eu tenho aquilo que é prioridade determinado, só que eu vou priorizar as minhas coisas de acordo com quem grita mais alto comigo, de quem me cobra mais, de quem está me pedindo mais as coisas, de quem está muitas vezes enchendo o meu saco. E eu falo assim, peraí, eu tinha isso aqui que era super importante para fazer, mas nossa, o fulano não para de me ligar, não para de me mandar o WhatsApp, não para de me cobrar. Eu vou largar isso aqui que é importante para fazer, mas eu vou resolver isso aqui dele logo. Cara,
Não faça isso. Existem muitas pessoas que vão ficar trabalhando em cima da pressão, em cima dessa pressão psicológica, querendo cobrar as coisas. É simples. O que você faz? Quando uma nova demanda chega para você, você olha para o seu planejamento e você dá um prazo para essa pessoa. Você fala, ó, eu consigo te responder, mas eu vou conseguir te responder amanhã a tal hora, ou semana que vem a tal hora, ou vou precisar de tantos dias para te entregar isso. Eu sei que não é fácil, mas é simples. E você só consegue fazer isso quando você aprender que tudo tem limite. Que tudo dentro da sua rotina tem limite. Que uma rotina saudável é uma rotina com limites. Eu tenho hora para começar a trabalhar, eu tenho hora para terminar. Eu tenho hora para o meu treino, eu tenho hora para terminar o meu treino também. Porque não dá para ir para academia lá e ficar 1h30 lá olhando e conversando e batendo papo se eu não tenho esse tempo. Então, eu coloco limite para tudo, para acordar, para dormir, para minha alimentação, para a quantidade de água que eu vou tomar, para minha leitura. Isso é ter uma rotina saudável e autossustentável. E quando eu tenho uma rotina saudável e autossustentável, eu vou sair desta pressão, eu vou sair dessas fugas psicológicas. Por quê? Porque está muito claro, está planejado. Eu vivo na pressão se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho ações claras daquilo que é importante, e eu vou conseguir ser mais produtivo, e eu vou conseguir ser mais eficiente dentro da minha produtividade, dentro do meu planejamento, se eu tenho um sistema montado aonde está claro. E para isso eu preciso ter uma rotina que seja saudável e autossustentável. E eu vou te ensinar a criar essa rotina nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você.